Você já viu no BG que a Ana Paula Campestrini, de 39 anos, foi executada na terça-feira passada, dia 22, com 14 tiros. 2 dias depois, o ex-marido dela, o advogado Wagner Oganauskas, foi preso. Ele é suspeito de ter contratado Marco Antônio Ramon para matar a ex. Marcos também está preso. Ele é amigo de Wagner e os dois trabalhavam também em um clube famoso, conhecido aqui na capital. O Wagner era presidente, Marcos, o tesoureiro. Ana Paula e Wagner estavam separados há 4 anos. E o Wagner, de acordo com as investigações da polícia, e você já viu no BG, fazia de tudo para que a Ana Paula não visse os 3 filhos do casal. Aí, diz a polícia, o Wagner e o Marcos armaram uma emboscada para Ana Paula. Pediram que ela fosse até o clube para pegar uma carteirinha. Depois que ela pegou o documento, o Marcos a seguiu de moto. E quando ela chegava em casa, atirou 14 vezes na mulher. Marcos e Wagner já negaram participação no crime. Mas aqui no Balanço Geral, a gente segue o passo a passo das investigações com detalhes e revelações surpreendentes, como as que você vai ver agora. Wagner Oganauskas, advogado, bem-sucedido, rico. Marcos Ramon, professor, desempregado, mas com bons relacionamentos. O destino dos dois se cruza no momento em que Wagner participava da Opus Dei. Por quase 17 anos, eles participam deste grupo e ali se tornam melhores amigos, ao ponto de Marcos frequentar a casa de Wagner. Wagner, em pouco tempo, acumula dinheiro e ganha respeito. No casamento, as coisas vão bem. Com Ana Paula Campestrini, Wagner tem 3 filhos. Família perfeita. Já a vida de Marcos Ramon não decola. Ele perde o emprego, a mulher, a família. Mas não perde a amizade com Wagner. Desesperado, Marcos Ramon vai trabalhar com Wagner, uma espécie de assessor. Influente na sociedade, Wagner Oganauskas passa pela Federação Paranaense de Judô, mas foi apenas um trampolim para chegar à presidência do clube Morgenal. Ali, Wagner arruma o emprego perfeito para Antônio Ramon. Ele fica com a responsabilidade de administrar as finanças do clube. Os dois começam a controlar tudo. Wagner manda, Antônio Ramon obedece. Funcionários antigos e professores são desligados do clube a mando de Oganauskas. Tudo vinha bem até agosto de 2017, quando a vida de Oganauskas sofre o primeiro golpe. Ana Campestrini deixa a casa, rompe o casamento de quase 17 anos. Ana sai de casa sem os filhos, sem dinheiro, sem nada. Mas na justiça, Ana consegue uma vitória contra o ex-marido. Tem direito à pensão e ao ver as crianças. Mas esse direito foi desrespeitado. Amigos e familiares confirmaram que Ana não abria a mão dos filhos. A minha irmã, ela largou totalmente a vida dela, ela sempre, no início, quando a gente se falava, ela sempre se dedicou 1000% aos filhos dela. E nisso a vida dela se transformou da noite para o dia, porque ela era uma mulher que morava numa casa maravilhosa, tinha um padrão de vida excelente, carros, viagens, era uma vida muito rica em termos de conforto. E ela veio para minha casa morar de favor, sem conta no banco, sem cartão, sem conta de telefone. Incomodado com as derrotas na justiça, Wagner Oganauskas impede Ana de ver os filhos. Começa a mudar. Para a polícia, foi Wagner que pediu ao fiel escudeiro Marcos Ramon matar Ana Paula. O crime até teve preço, R$38 mil. Antônio Ramon fez aulas de tiro na França, segundo uma testemunha disse à polícia. Exímio atirador é Antônio Marcos Ramon que comete o assassinato. Depois avisa o amigo que o serviço estava feito.
O atirador aguardou a vítima sair do clube onde ela estava fazendo uma carteirinha para visitação dos filhos, ao menos durante os esportes. Ele aguardou a saída dela, estava esperando e a perseguiu até o local, até a cena criminosa. Somado a isso, nós temos mensagens trocadas pela vítima, mensagens trocadas pela testemunha e o atirador, todas no mesmo sentido de que teria sido o atirador que está preso, não só ele que marcou o horário para a vítima estar lá, como também recebeu a mensagem do exato momento que ela estava saindo da secretaria. 2 dias após o crime, a justiça decreta as prisões de Wagner Oganauskas e Antônio Ramon. Ambos são presos quase no mesmo horário. Na DHPP, eles negam participação na morte de Ana Paula Campestrini. O senhor contratou alguém para matar a sua ex-mulher? Não, nunca. O senhor insinuou que seria um problema ter ela na sua vida ou qualquer coisa que desse a entender que o senhor gostaria da morte dela? Nunca. Não? Não. Sim. Eu falei assim, não marque às 8, às 11, porque é o horário que o Wagner chega. E às vezes ele chega com todo, porque a tua esposa dele, com quem ele mora hoje, também tem 2 filhos. Então são 5 crianças. Sim. Tá? Então chegam os 2 com 5 crianças e a criança chega pegando fogo dentro do clube, entendeu? Antônio Ramon e Wagner Oganauskas são defendidos pelo mesmo advogado. Wagner e Antônio dividiram a mesma carceragem na DHPP. Foram na mesma viatura para o IML realizar exames de corpo de delito. E seguem juntos agora no Complexo Médico Penal. A amizade que começou na rua, na alta sociedade, hoje segue dentro dos presídios. De autoria. A relação dos dois amigos vai muito além, né? Uma relação que começou na fé, num grupo religioso e que segue agora na cadeia, nos passos que eles têm dado juntos. É assim que dá para definir a amizade do Marco Ramon e também do atirador, aliás, do Marco Ramon, que é o atirador, e do Wagner Oganauskas, que está sendo, que é o suspeito de ser o mandante, e o Marco de ser o atirador nesse caso aí, segundo a investigação da polícia. Agora, quem está acompanhando esse caso muito de perto, falei bem curitibano agora, né? Muito de perto, é o nosso Thiago Silva. Thiago Silva está apurando, checando as informações, os fatos, né? Trazendo pra gente aqui tudo bem atualizado, tudo muito bem checado. Sim. Aqui no Balanço Geral, líder em jornalismo verdade. Né? E eu quero falar aqui com o Thiago agora para saber do andamento das investigações. Como é que estão? Conta pra mim, Thiago. Tem um fato novo aí, viu, Jasson? A gente vai colocar já a doutora Tatiana Guzella nessa conversa aqui, para conversar com a gente. Mas lembra ontem, eu lá na DHPP, na Divisão de Homicídios, dizendo que uma testemunha importante, chave, iria prestar um depoimento? Pois é, Jasson, essa testemunha importante que prestou depoimento à polícia ontem à tarde é uma juíza da Vara da Família. Acontece, Jasson, que em uma das audiências que o Wagner Oganauskas teve nessa questão da Vara da Família, em pagar pensão, em liberar os filhos também para ter o convívio com a mãe, o Wagner Oganauskas, ele teve uma discussão, vamos dizer assim, áspera, uma discussão com essa juíza. Chegaram a bater boca. Wagner Oganauskas, então, faz o quê? Sai da audiência, procura o amigo Marcos Antônio Ramon, o Ramon. O Ramon, ô Jasson, eles, então, preparam um documento, talvez até esse documento redigido aí pelo advogado, pelo Wagner Oganauskas, se fazendo passar por repórter, por jornalista, e encaminha um e-mail com o telefone dele, nesse e-mail, com o endereço eletrônico do Marcos Ramon no e-mail, né, e com a identificação, com a identidade dele, ameaçando a juíza, dizendo que iria fazer uma denúncia, dizendo que era repórter de uma grande empresa de comunicação e que tinha denúncias contra esta juíza. Então, o Marcos Ramon se passa por jornalista, ameaçando a juíza.
A juíza prestou depoimento na DHPP confirmando isso. Acompanhe o que diz a delegada em relação a esse fato novo que apareceu ontem na investigação. Ontem foi ouvido, de fato, a magistrada que atuou, e não atua mais, mas atuou em um determinado momento neste ano, nos processos da vara civil, né, onde corriam os processos entre ali o par penal, né. Ela se sentiu intimidada, mas que ela não tinha certeza do que estaria acontecendo e continuou o seu ofício, né. Só que depois, quando houve a prisão, que ela e também o pessoal da própria vara observaram que aquele e-mail encaminhado naquela época, em abril deste ano, teria sido materializado pelo autor dos disparos, inclusive com o mesmo telefone do atirador. Ele se identifica como um repórter fazendo uma reportagem, né, que iria, né, divulgar, que estaria circulando aí nas mídias um determinado episódio envolvendo a magistrada e também um dos investigados, né, o investigado mandante. É isso, Jasso. Então ele se passa por um repórter, por um jornalista, o atirador, o Marcos Antônio Ramon, e chega ao cúmulo de, em abril desse ano, encaminhar então esse e-mail ameaçando a juíza que prestou depoimento à polícia. Depois que o caso veio à tona, ela se lembrou, Marcos Antônio Ramon, Wagner Organauskas, aí ela ligou aos fatos e acabou então, inclusive esse e-mail foi encaminhado como prova, consta hoje nesse inquérito policial. Em abril, se você se lembrar também, Jasso, em abril é o que acontece, o quê? Os depósitos de 20 mil e 18 mil reais, totalizando 38 mil reais na conta do Marcos Antônio Ramon. São as provas que a polícia tem. A delegada Tatiana Guzella diz que até amanhã ela conclui a investigação e encaminha todo o processo ao Ministério Público. Acompanhe. As investigações mais contundentes nós vamos terminar até amanhã. Todavia, vai ficar pendente algumas perícias, algumas respostas de ofícios para alguns órgãos. As perícias já estão chegando, os laudos já estão chegando, os laudos que já chegaram todos confirmam aquilo que a investigação já provou. Então, o Instituto de Criminalística aí já está bastante empenhado nisso também, e todas elas corroboram com o conteúdo da investigação. É isso, Jasso. A delegada, ela espera, então, encaminhar amanhã toda essa investigação para o Ministério Público, para que a juíza que acompanhe de perto essa investigação decida o futuro agora do Marcos Antônio Ramon e do Wagner Organauskas. Eles permanecem presos, eles devem ganhar o direito de responder ao processo em liberdade até o dia do julgamento. É o que, a partir de agora, se trabalha na Justiça. Os advogados entendem, né? Os advogados da família da Ana Paula Campestrini, do Dr. Jeffrey Chicchini. Você colocando, de novo, o Wagner Organauskas na rua, colocando o Antônio Ramon em liberdade, pode correr risco. Testemunhas que prestaram depoimento à polícia, e a polícia espera e quer que os dois permaneçam presos até o dia deste julgamento. Para a polícia já não há mais nenhum tipo de dúvida em relação à participação, como foi a participação do Wagner Organauskas, a participação do Antônio Ramon. Existem imagens, existem e-mails comprovando a ligação dos dois. Até agora, ontem, essa pista importante, essa prova importante da polícia do Marcos Ramon se passando por jornalista, hein, Jasso? E ameaçando até juiz. Durma-se com um barulho desse, hein, Jasso Goulart? É verdade, é verdade. Olha, ontem até, doutora Márcia e Thiago, né, a gente conversava, hoje de manhã também, aqui na redação da RIC Record TV, e nós falávamos, faltava entender um pouco mais dessa relação aí do Marcos com o Wagner, né? Ficou claro aí que realmente eles têm uma relação na reportagem do Thiago de muito tempo, né? Inclusive que nasceu lá na fé, né? E continua, é uma fé que não acaba nunca na amizade dos dois. E aí, doutora Márcia, o que chama a atenção é o seguinte: a ousadia dessas pessoas. O cara manda um e-mail pra juíza. Olha, ela não mandou pro Jasso do Boqueirão, mandou pra uma juíza, entendeu? Um e-mail, se passando por um profissional, né, de jornalismo.
O que é isso? Um absurdo. E aí, o que chama a atenção também é que todos esses fatos começam a se desenrolar, como disse o Tiago ali, doutora Márcia Marcondes, nesse mês, que parece ser um mês chave. Tudo acontece, tudo não, com exceção da morte da Ana Paula, mas parece que tudo começa lá nesse mês de abril, que é o mês chave dessa história. Já, só acho que poderíamos chamar isso aqui de amizade sem limites, né? Não existe um limite para essa amizade, de forma que você vê realmente fatos acontecendo de abril para cá, que talvez seja o momento do planejamento, o momento em que ele viu, tô perdendo as ações, vou deixar de ter... E ainda naquele momento em que ele tem um embate com a juíza, se eu não me engano, ele estava advogando em causa própria, que ele tem um embate com a juíza, que é uma mulher. Então, ele está perdendo para mais uma mulher. Situação difícil para uma pessoa que é machista. Mas você vê que essa amizade ela vem transcorrendo de uma forma em que você sempre vê o Wagner numa posição em que ele está dando alguma coisa para o Marcos. Então, além da amizade, existe essa dívida. E essa dívida ele está pagando. Estava pagando, ameaçando uma juíza e depois no planejamento e a morte da Ana Paula, né? Agora, o que a gente vê é uma relação de extrema confiança, se dá para dizer assim, né? Extrema confiança. E os dois continuam presos, será que na mesma cela, Tiago? Olha, foram encaminhados, como os dois eles têm curso superior, Jason, eles foram conduzidos lá para o Complexo Médico Penal. Para entender um pouquinho melhor essa questão do curso superior, a pessoa quando é presa tem nível superior, né? Tem o 3º grau completo, ela tem até a data do julgamento, né? A prerrogativa de ficar em cela em separado dos demais presos. Depois, quando é julgada, não. Quando cai no sistema prisional, lá, depois que é condenada, julgada e condenada, vai com todo mundo, né? Fica com a rapaziada lá. Então, eles foram conduzidos para o Complexo Médico Penal. Complexo Médico Penal, você sabe, são os presos da Lava Jato. Aí arrumaram lá uma ala para os dois. Lá a gente, né, ouviu falar, acompanhar a distância de fazer matéria lá, de que existem várias celas. Não sei se estariam no mesmo compartimento lá do Complexo Médico Penal, mas saíram juntos ali, abraçados da DHPP em direção ao Complexo Médico Penal. O mesmo advogado defende os dois, quer dizer, existe essa estreita relação de mais de 15 anos entre Wagner Oganauskas e Antônio Ramon. Mas tem um detalhe, viu, Jason? Há quem diga, testemunhas falaram aqui à polícia, que o Wagner ele é muito centralizador, então ele não gosta de deixar rastro, né? Então, aí a polícia, onde é que tá a pistola? Será que ficou essa pistola lá, a arma utilizada no crime, com o Antônio Ramon? Ninguém acredita nisso, ele é uma pessoa que gosta de ter o controle das coisas. Então, o Antônio Ramon serviu como uma espécie de um capanga, né? De um segurança, mais ou menos assim, é o que dá para dizer a ligação entre os dois. O Wagner Oganauskas mandava o Oganauskas e o Antônio Ramon obedecia. Jason. Olha, a gente falou aqui, tudo começou lá no mês de abril, teve essa ameaça à juíza, aí outros fatos foram surgindo, tudo no mês de abril. A história parece que foi se desenhando no mês de abril para terminar agora no mês de junho com a morte da Ana Paula Campestrini. Quem era Ana Paula Campestrini? Você vai conhecer mais da vida dessa mulher agora. Que ainda numa reportagem do Tiago, nós vamos ver algumas entrevistas inéditas e exclusivas de amigos e familiares de Ana Paula. Pessoas que conviviam muito de perto com ela. Ou pelo menos que tentavam conviver. Ou tentaram. Ana Paula Campestrini tinha 39 anos, deixou a família em Santa Catarina e veio para Curitiba atrás de um sonho. Ainda jovem, conheceu Wagner Oganauskas. Casaram cedo e aos 22 anos, Ana Paula teve a primeira filha. O casamento vinha bem. Do relacionamento com Wagner, vieram outros 2 filhos. Conforme a família crescia, também aumentava o patrimônio. Wagner, o marido, ganhou dinheiro. Advogado, ele se preocupava com as finanças, enquanto Ana Paula era responsável por cuidar dos filhos. Era ela que fazia compras, arrumava a casa, levava e buscava os filhos numa das melhores escolas de Curitiba. Ana Paula perdeu os pais ainda cedo. Foi a avó, Dona Albertina, que criou a neta. Segundo a avó, nunca faltou amor e carinho.
A minha neta era um amor de pessoa, ela era querida. Eu criei ela, bebê e pequenininha, foi eu que criei. Ela era muito amada de todo mundo. A Ana Paula Campestrini era um amor de pessoa. Eu amava muito ela e ela era amada por todas as pessoas. Mulher de personalidade forte, ela ajudou o marido a ganhar dinheiro. A família morava num condomínio de alto padrão em Curitiba. Mesmo conquistando dinheiro, segundo os amigos, Ana nunca deixou de falar com a família ou com as pessoas que lá atrás lhe ajudaram. Era uma pessoa pequenininha, mas um coração gigantesco. Era uma mulher forte, guerreira, batalhadora, não desistia das coisas. Mãe, super parceira. Não tenho palavras para dizer o quanto dói e o quanto a saudade a Ana vai deixar para todo mundo aqui. Porém, aos 36 anos, Ana Paula, depois de conquistar fortuna, viajar pelo mundo, ela trocou a vida confortável com o marido para viver um outro sonho. Acontece a separação. Morava numa casa maravilhosa, tinha um padrão de vida excelente, carros, viagens. Era uma vida muito rica em termos de conforto. E ela veio para minha casa morar de favor, sem conta no banco, sem cartão, sem conta de telefone. Em uma das mensagens trocadas com Wagner, ela diz que o amor entre os dois terminou. Ana Paula era assim, sincera. Se não estava feliz, não escondia de ninguém. Ela largou totalmente. Sempre no início, quando a gente se falava, ela sempre se dedicou 1000% aos filhos dela. Ela pagou um preço alto pela separação. Saiu da casa confortável que morava. Foi impedida de entrar no condomínio. Trocou a caminhonete que dirigia por este carro popular. Para se sustentar, foi trabalhar de motorista de aplicativo e diarista. Foi assim que ela viveu nos últimos 3 anos. Estava recomeçando. Ia para minha casa, ficava 15, 20 dias na minha casa para fazer Uber, voltava, ficava uma semana com a esposa, voltava de novo e lá ela estava ganhando o dinheirinho dela lá, porque lá estava dando muito mais do que Curitiba. Ela ficou uns 2, 3 meses indo e voltando para minha casa de Curitiba, para minha casa de Curitiba, para Santa Catarina. Abrir mão do dinheiro e da vida confortável ao lado do marido não foi fácil. Porém, ficar longe das crianças mexeu com Ana Paula. Ela travava uma briga na justiça com o ex-marido. Ela só queria ficar perto das crianças, mas Wagner não permitia. Foi nesse momento mais difícil, sem dinheiro e longe das crianças, que apareceu Luana, a atual companheira de Ana Paula. Ela só queria ser feliz. A gente só queria ser feliz uma do lado da outra. Ela queria ser feliz com os filhos dela, que eram a vida dela. Tudo para ela eram os filhos. Ana Paula alugou com Luana um apartamento no mesmo bairro onde o ex-marido mora. Ela queria ficar perto das crianças. Enquanto Ana Paula reconstruía sua vida ao lado de Luana, o ex-marido continuava a sua vingança, até que no dia 22, feliz da vida, com a chance de enfim ficar perto dos filhos, Ana vai ao clube, onde o marido é presidente, para receber uma carteirinha para frequentar as dependências do clube, para ficar perto das crianças. Ela pega o documento. Imagens flagram Ana Paula voltando para casa. São as últimas imagens de Ana Paula Campestrini, que logo em seguida foi assassinada com 14 tiros. Mais uma mulher que morreu lutando apenas por seus direitos. Ela merecia ser tratada com respeito, com dignidade, com bondade. Minha irmã não teve nem um segundo para poder se defender, em nada. Ela nem sabe como ela morreu. Bom, você viu antes dessa reportagem do perfil de quem é a Ana Paula, de quem era a Ana Paula Campestrini, também a relação ali do Marcos com o Wagner, né? Os dois que estão presos, suspeito, seu mandante, que é o Wagner, o ex-marido, e o amigo dele, o Marcos Ramon, que é suspeito de ser o atirador. Aí as pessoas estão comentando aqui no YouTube, principalmente. Obrigado você que me acompanha pela internet, pelas redes sociais, você que está ligado aqui na RIC Record TV.
Doutora Márcia, até quero trazer aqui, a Leonice fala assim, ó, eu não entendo como é que os dois, depois do que estão sendo aí acusados de terem feito, ó, né, o marido e o amigo, pessoas esclarecidas, né, será que eles não imaginavam que não iriam ser descobertos? Esse é um comentário. Tem aqui a Elisa que diz assim, os dois agora ficam na cadeia combinando as versões da defesa. E o Bruno, pois é, será que vai ter justiça? São os comentários, muita gente comentando esse caso. Tanto aqui no nosso WhatsApp, como também pela internet. Mas a que chama a atenção aqui é a Elisa, que é o que a gente falou e mostrou, que os dois são muito próximos. Têm estado os dois juntos, inclusive na prisão. Mas agora não, como é o mesmo advogado que cuida do caso, né, para os dois suspeitos, aí o fato deles estarem juntos, combinarem versão, essas coisas acho que não faz muita diferença, né, doutora? Não, não faz. Mas respondendo a primeira, né? Primeiro, a gente está acostumado a trabalhar com essa arrogância de alguns tipos de criminosos que acham que cometeram o crime perfeito e acreditam que dá tudo certo. Eles só não contam com a eficiência da polícia nesse momento, né? Agora, quanto ao fato deles se encontrarem no mesmo ala ou na mesma cela, ou seja, em contato um com o outro, eles já tiveram uma primeira oitiva dentro da delegacia, onde até aquele momento eles permaneceram separados. Mas hoje, mesmo que eles ficassem em locais separados, nós sabemos que eles têm a comunhão de ter o mesmo advogado. Ou seja, essas informações poderiam passar um para o outro, né? E, de qualquer forma, as provas já se encontram nos autos, né? O que já foi solidificado já está dentro do processo. Então, não há um momento que seja assim, isto vai atrapalhar. Isso não há esse momento. Mas é claro que eles, em todos os tempos, poderão, de alguma forma, combinar versões. Claro que poderão, mas o que passa daqui para frente, em termos de eles serem ouvidos, é combater as provas que estão no inquérito, Jasso. 30 segundos para a gente encerrar esse assunto. Tiago Silva. Bom, a delegada, então, está concluindo o inquérito, vai remeter amanhã à Justiça, ao Ministério Público, que vai oferecer denúncia ou não contra as pessoas acusadas, o Wagner Oganauskas e o Antônio Ramon. Jasson.